Olá pessoal, na aula dessa semana nós vamos falar sobre cilindros. Nós estávamos estudando alguns poliedros, nós vimos os prismas, vimos as pirâmides, porém os cilindros não são poliedros, eles têm curvas, então na verdade eles são corpos redondos e não poliedros como a gente vinha estudando até agora. Tá? Aqui eu coloquei para vocês verem alguns exemplos dos diversos objetos que nós temos que têm formatos similares a de um cilindro. Então, é uma figura muito comum da gente ver no nosso dia a dia. Está presente no formato de várias embalagens de produtos que nós consumimos diariamente. Então, é importante para a gente estudar um pouco sobre este formato de corpo redondo. Bom, vamos falar aqui então sobre os elementos de um cilindro. O cilindro ele é basicamente dois círculos iguais que são ligados um com o outro, separados por uma determinada altura. Né? Então aqui nós temos um eixo, que é uma linha imaginária que liga o centro dos dois círculos. Nós temos a linha geratriz, que é semelhante ao G da pirâmide, o apótema, né? É até o nome geratriz, né? O que dá aquele valor, aquela letrinha G do nome. É essa linha que liga a base de cima com a base de baixo. Nós temos a altura do cilindro, que em alguns casos pode ser igual à altura e à geratriz. Então, nem todo caso vai ser isso, né? Vai depender do tipo de cilindro. E aí, nas bases, que são círculos, nós vamos ter a medida R do raio, ou, se for o caso, o diâmetro, que é a medida completa. Né? Essa distância completa do círculo é o diâmetro, mas normalmente para os cálculos nós utilizamos a medida do raio, que é a medida que vai do centro até a borda do círculo. Nós temos duas classificações apenas de cilindro. Ou o cilindro ele é reto, ou ele é oblíquo. No caso dele ser reto, né, o que é que acontece? Aqui nós vamos ter um ângulo de 90 graus. Então ele é reto, ele é em pé. Essa base de cima ela sobrepõe a base de baixo. No caso do cilindro oblíquo, o que é que acontece? Ele é um pouco inclinado. Então, essa base de cima ela está um pouco mais afastada em relação à base de baixo. É o caso em que a altura e a geratriz não têm o mesmo valor. No caso do cilindro reto, isso aqui, como é reto, então tanto a altura quanto a geratriz têm o mesmo valor. No caso do cilindro oblíquo, não. Temos essa diferença. Para a gente calcular a área da superfície de um cilindro, observem o formato dele planificado. Ou seja, se a gente pegar um cilindro, cortar aqui e abrir ele, o que é que acontece? Nós vamos ter os dois círculos, que são as duas bases, e nessa parte lateral, observem que forma um retângulo. Tá? Então, para a gente calcular a área da base, já que a base sempre vai ser dois círculos, então nós temos aí já a fórmula da área da base, que sempre vai ser π vezes o raio ao quadrado, a fórmula da área do círculo. Então, quando a gente vai calculando sobre o cilindro, a área da base sempre vai ser essa fórmula, a fórmula do círculo, π vezes o raio ao quadrado. Para a área lateral, já que a lateral, quando aberta, é um retângulo, é só a gente multiplicar base vezes altura. Observem que a base desse retângulo é justamente a medida do contorno do círculo. Porque essa medida aqui, ela contorna o círculo quando fecha. Então, a medida do contorno ou o comprimento desse círculo, que no caso vai ser essa base, a gente já viu como é que calcula. Que é justamente a medida do comprimento da circunferência, 2πr. Então, isso é a base.
multiplicado pela altura do retângulo. O retângulo tem como altura o H, ou seja, a altura do cilindro. Então, 2πr, que é a base, vezes a altura. Tá? Então, sempre vai ser essa fórmula para a área lateral do círculo. 2πr vezes H. Para a área total, é só a gente juntar. Né? No caso, para a área total, nós vamos ter a área lateral, mas agora é parecido com o prisma, porque ele tem duas bases. Então aqui nós vamos fazer mais duas vezes a área da base. Tá? Então, com isso a gente consegue calcular a área total do cilindro. Bom, então vamos ver em um exemplo como é que a gente faz isso. Se eu quiser calcular a área total deste cilindro, então vamos começar com a área da base. Para calcularmos a área da base, já que a base é sempre um círculo, então π vezes r ao quadrado. Esse r é a medida do raio. Observem que aqui nós não temos a medida do raio, nós temos a medida do diâmetro. Ó, o raio é do centro até a borda do círculo. No caso aqui está informando o diâmetro, que é de 10 centímetros. A gente está tendo essa medida completa. O que a gente faz? Pega só a metade, que no caso é de 5 centímetros, que vai ser o nosso raio. Então, ó, a área da base vai ser π vezes r, que é o raio 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Esse π nós vamos repetir. Então, a área da base é de 25π centímetros quadrados. Observem aqui que eu não estou colocando o valor do π, mas às vezes em algumas questões informa. Use π como 3, use π como 3,14. O que é que vocês vão fazer? Substituir 25 vezes 3,14. E aí tem um resultado aproximado. Para a área lateral, a fórmula também é sempre a mesma. 2πr, que é a base, vezes a altura, que no caso é o h. Sendo assim, ó, 2π, o r é 5, vezes o h, que é a altura, 10. Vamos ter 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. 100π centímetros quadrados também. Para a área total, nós vamos somar a área lateral mais duas vezes a área da base. Sendo a área lateral, que a gente acabou de calcular, 100π, mais duas vezes a área da base, que é 25π. Multiplica aqui, ó, 2 vezes 25 vai dar 50. Então, ó, 100π mais 50π, que dá um total de 150π centímetros quadrados. Esta é a área total do cilindro. Guarda depois aí isso tudo. Guardar o quê? Sim. Estou pensando na calculadora. Bom, nesse segundo exemplo, nós temos uma vela que tem o formato de um cilindro reto e informa a área a superfície total dele, ou seja, a área total dele, que é de 339,12 centímetros quadrados, e informa o raio, no caso da base, que é de 3 centímetros. A pergunta: qual é a altura dessa vela? Bom,
Observem que a gente tem informações diferentes dessa vez, porque agora é informado o valor da área total. Então, ó, aquela formulazinha lá da área total, que é a área lateral mais 2 vezes a área da base, a gente vai ter que usar ela de forma diferente, porque dessa vez nós sabemos o valor da área total, que é de 339,12. Bom, o que é que mais dá para a gente calcular aqui? Dá para a gente calcular a área da base, porque para calcular a área da base a gente só precisa do raio. Então, ó, a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado. Então, ó, a área da base, π vezes o raio, que é 3 ao quadrado. No caso, 3 ao quadrado, 9 vezes π. O π é para usar 3,14 aproximadamente. Então vai ficar 9 vezes 3,14, que dá 28,26 de área de base. Vamos substituir aqui, ó. Duas vezes 28,26. Podemos realizar essa multiplicação. Então, ó, 2 vezes 28,26 dá 56,52. Bom, com isso, eu vou ter aqui como descobrir o valor da área lateral. Porque, ó, eu pego esse valor que está somando, vou passar para cá subtraindo. Vai ficar 339,12 menos 56,52, que vai ser igual ao valor da área lateral, que dá então 282,6 de área lateral. Bom, mas por que nós fizemos isso? Porque com o valor da área lateral, a gente vai conseguir descobrir a altura. Ó, relembra aí, qual é a fórmula da área lateral do cilindro? A área lateral é 2πr vezes h. Ó, a área lateral a gente conseguiu calcular 282,6. 2, o π 3,14. O r nós sabemos que é o raio, que é 3. E só fica faltando descobrir justamente a altura, que é o que a questão pergunta. Tá? Então, ó, vamos multiplicar isso aqui. 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. E multiplicado por 3 vai dar 18,84. O que é que falta aqui só? Ó, pegar esse valor que está multiplicando o h e passar ele dividindo. Então, ó, o h vai ficar igual a 282,6 dividido por 18,84. E aí, dividido isso, nós vamos ter então a altura de 15 centímetros. Então é uma questão bem diferente, mas que nós fazemos um processo inverso para descobrir uma outra coisa diferente da área. Né? Esse processo podia ter sido feito, sei lá, para descobrir a medida do raio, por exemplo. Então, dependendo das informações que a gente tem na questão, a gente consegue calcular diferentes valores que podem ser solicitados. Bom, pessoal, e para a gente calcular o volume do cilindro, né? O que é que a gente faz? Na verdade, é bem semelhante, digamos, a mesma coisa que calcular o volume de um prisma. Já observem que são figuras um tanto semelhantes. Eles possuem duas bases que estão em planos opostos e paralelos. E aí, tendo uma mesma altura, pelo princípio de Cavalieri, ou seja, só mudando o formato da base, mas mantendo a sua área, nós temos volumes iguais. Então, nós calculamos o volume do cilindro exatamente da mesma forma que a gente calcula o volume do
só multiplicando a área da base vezes a altura. E como a área da base, já que é um círculo, sempre a mesma coisa, então π vezes r ao quadrado, né, que é o valor da área da base, multiplicado então pela altura. Sendo assim, né, um exemplo então para a gente fazer isso. Digamos que uma lata de óleo cilíndrica possui as seguintes medidas internas. O raio da base é de 4 cm e a altura de 22 cm. Nessa lata é possível armazenar mais de 1 litro de óleo? Bom, então nós estamos falando sobre capacidade. Quanto cabe dentro dessa lata de óleo? Para a gente calcular então essa capacidade, primeiro a gente tem que calcular o volume. Sendo assim, então vamos calcular primeiramente o volume dessa lata de óleo. Então, a gente tem, ó, de base 4 centímetros de raio. E aqui nós temos de altura 22 centímetros. Então, para calcular o volume, é só a gente fazer a área da base vezes a altura, sendo que essa área da base é π vezes o raio ao quadrado. Sendo assim, π vezes o raio, que é 4 centímetros, então 4 ao quadrado, a altura é 22. Vamos usar um valor aproximado para esse π de 3,14. 4 ao quadrado, 16, vezes 22. Agora é só a gente multiplicar esses três valores, que resulta em 1.105 e 20,28. Então esse volume em centímetros cúbicos. Bom, mas como é que a gente vai fazer então a associação para saber se cabe 1 litro de óleo? Vamos relembrar aqui que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 metro cúbico vale 1000 litros. São as principais configurações que nós temos de associação entre volume e capacidade. Observe que aqui nós temos o valor em centímetros cúbicos, 1.105,28 centímetros cúbicos. Nós conseguimos então transformar esse centímetro cúbico em ml. Para cada centímetro cúbico a gente tem 1 ml. Então, se aqui tem 1.105,28 centímetros cúbicos, nós vamos ter exatamente esse mesmo valor, só que em ml. Bom, 1 litro são quantas ml? 1 litro é 1000 ml. Então, 1 litro é 1000 ml. 1000 mililitros. Então, se dentro dessa lata a gente cabe 1.105 ml, então, para 1 litro passa. 1 litro é 1000 ml. E aqui dentro a gente viu, de acordo com o volume, que cabe mais de 1.100 ml. Então, a pergunta, é possível armazenar? Sim. É possível armazenar mais de 1000 ml. Então, é possível armazenar mais de 1 litro de óleo, sim.